bom dia. Turma, aulinha muito bacana, teoria do crime, como eu estava falando, já é a ponte para o semestre que vem, né? Porque semestre que vem a gente já começa a estudar a perspectiva da pena, a teoria da pena. Então, uma aulinha muito bacana. A Patrícia já me perguntou aqui, quando nós estávamos nos preparando, essa daqui vai ser a prova N3, tá ok? A atividade da N3. Então, eu vou pedir, peguem o caderno de vocês aí, deixem tudo aí, porque nós vamos escrever um pouquinho hoje, tá bom? Turma, vamos lá. O que vem a ser crime para nós no senso comum, até antes de nós chegarmos nessa aula de hoje, tá ok? Crime é o que acontece aí fora quando alguém comete alguma coisa que desestabiliza a ordem, o convívio social, a harmonia do convívio, ponto. Isso aí você já sabe. Pronto, acabou. Tá ok? Isso aí a gente viu no começo também. Só que o seguinte, pessoal, tecnicamente, o crime, para ele ser crime, ele precisa ficar vislumbrado naquela conduta alguns elementos técnicos. E, Patrícia, se esses elementos não forem constatados, tá ok? Não existirem ali naquela conduta, não se trata de crime. É só um cuidado que eu tenho, pessoal, quando eu começo a trabalhar a teoria do crime, e chamar vocês para um desafio. Tafaiane, olha só, e isso eu converso com vocês desde o começo do semestre. Algumas questões, né, na medida que vocês vão aprendendo, na medida que nós vamos tendo contato, Kleber exige de nós um posicionamento diferente. Então, assim, a partir de hoje, que nós vamos conversar aqui na aula de teoria do crime, você já tem que ter a noção que esses três elementos, eu ouvi falar em crime, em telejornal, em papapá, qualquer Cidade Alerta aqui de Cuiabá, nem sei se tem esse jornal, meu Deus. Balanço geral. Primeira coisa que tem que vir na cabeça são os elementos que nós vamos estudar aqui, Tudo. Primeira coisa. Então, assim, exige na medida do possível, né? Na medida que nós vamos aprendendo a matéria, Patrícia, nós precisamos reagir a essa matéria. Então, assim, a primeira coisa que eu estou cantando para vocês aqui, para a gente já começar a trabalhar a teoria. O crime precisa, tecnicamente, possuir alguns elementos. Ok? Então, assim, professor, sempre que o camarada, que o agente cometer a conduta do tipo, vai ser crime? Não. E isso nós vamos visualizar aqui. Então, assim, nesse primeiro momento, antes de eu adentrar mesmo, é só chamar vocês para esse raciocínio, dona Juste. Precisa virar essa chave aí, ok? Então, o que nós vamos ver aqui é a estrutura do crime. Faltando qualquer um desses elementos, esse crime não vai ser punível. Porque, olha só, quando nós trabalhamos lá as normas penais incriminadoras, como que eu cantava para vocês? Né? Olha, a norma penal incriminadora, Patrícia, ela tem a primeira premissa. A primeira premissa é a conduta criminalizada. E, obviamente, consequentemente, ela precisa ter a segunda premissa, que é a pena disposta. Aí eu perguntava para vocês, Kleber, faz sentido criminalizar uma conduta e não dispor uma pena para essa conduta? Então, é o mesmo raciocínio aqui, turma. Todo crime vai ser considerado crime, ele precisa gerar uma possibilidade de punição. Não faz sentido ter a conduta criminalizada e não ter uma pena para essa conduta. Então, esse é o grande dilema. Primeiro, da teoria do crime, Kleber. Quando que vai ser crime? Quando que o crime, tecnicamente, vai ser crime? Ah, fulano matou. Matou. Mas e tecnicamente, ele vai gerar aquela conduta, aquele crime, vai gerar punição? É isso que nós vamos conversar, é isso que a teoria do crime vem para nos resolver. Porque nem sempre, turma, um crime, uma conduta criminalizada vai gerar punição. Então, é isso que nós vamos conversar, tá ok? Então, esse primeiro momento é só para chamar vocês que nós estamos avançando com a matéria e vocês também estão se tornando técnicos.
E isso daqui, essa matéria é muito bacana justamente por conta disso, tá bom? Porque é a estrutura do crime. Faltou um desses elementos, nós não temos mais a questão da punição. Então, vamos lá. Como que a gente divide, turma? Eu vou pedir vocês para colocar aí teoria do crime e colocar desse jeito aqui, ó. Fato típico, ilícito e culpável. Em algum momento vocês já ouviram falar isso daí, ok? Em algum momento vocês já ouviram falar isso daí. Turma, não sei se vai dar para ver, acho que vou colocar preto. Ó, um crime, ele possui, Kleber, 3 elementos basilares. Vamos lá. O que é isso? Patrícia, são 3 elementos principais, tá bom? Porque é muita coisa aqui, então a gente queria um nivelamento desses substratos, tá? Então, o crime, ele possui 3 elementos basilares. Presta atenção nessa palavra, basilares, tá bom? 3 elementos mais importantes. Primeiro, fato típico, ou dependendo da doutrina que você lê, pode estar tipicidade aqui, ilícito e culpável. Então, antes da gente descer o nível aqui, aprofundar o nível, nós precisamos ficar aqui, ó. É o que a gente chama de estudo horizontal da teoria do crime, tá? Por quê? É o estudo dos 3 elementos principais. Todos os outros substratos emanam desses 3 elementos, tá? Quem tiver com contato com a doutrina, a gente chama de teoria, estudo horizontal da teoria do crime, tá bom? E é isso que eu vou focar nesse começo da aula. Fato típico, ilícito e culpável. Turma, alguém tem alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Eu vou perguntar isso aqui muitas vezes para vocês, só para eu saber se eu não estou correndo com a matéria. Bom, posso prosseguir? Pode, professor. Então, beleza. Então, vocês vão colocar aí desse jeito, e agora vocês vão colocar aí, fato típico, 2 pontos. Vamos lá, turma? Então, olha só. Um estudo horizontal da teoria do crime. O primeiro elemento lá está falando sobre a previsão expressa da conduta criminalizada. E isso daqui, Cleber, tem um gancho com a nossa matéria do começo do semestre. Quando eu falei para vocês o seguinte, quando nós estudamos a norma penal incriminadora, a primeira premissa da norma incriminadora, o que é? Previsão expressa da conduta criminalizada, não é isso? Princípio da legalidade. Só é crime, tudo isso daqui, ó, no fato típico. Só é crime, Patrícia, se esta conduta estiver prevista em um artigo de lei, em um texto normativo. Então, turma, daqui a gente já começa a tirar, se eu não me engano, eu trabalhei isso com vocês em nomenclaturas também, nos primeiros dias de aula, tá ok? Fato típico ou tipicidade, dependendo da doutrina que você lê, tá ok? Está relacionada à necessidade da conduta estar prevista em um texto normativo. Nós já estudamos isso lá em princípio da legalidade, em norma penal incriminadora. Então, sempre, um crime, o primeiro elemento, Patrícia, dona Júlia, o primeiro elemento de um crime, para a gente começar a visualizar se ele é ilícito, se ele é culpável, é ver se tem previsão no texto normativo. Fiel obediência ao princípio da legalidade. Tá vendo? A doutrina, eu também dou muito destaque para isso. Esse daqui é o elemento mais robusto, e agora vocês vão ver. É o mais importante da teoria do crime, é a tipicidade. Por quê? Todos os outros, a ilicitude, tudo isso daqui para baixo, no estudo vertical, só vai existir, Kleber, se esse fato for típico, se ele estiver previsto em um texto de lei. Se não está previsto,
Não tem que falar em dolo, em culpa, em ilicitude, nada. Tranquilo? Então, o primeiro elemento basilar que é o mais importante, turma, o mais robusto, né? Tipicidade ou fato típico. Esse crime, essa conduta precisa estar previsto em um texto normativo. Tranquilo? Coloca aí, fato típico, 2 pontos. Melhor, turma, eu vou disponibilizar a apostila, acho que até amanhã, sábado de manhã, vocês querem que eu faça ditado? É basicamente o que vai estar na apostila. Eu posso tocar para frente, alguém tem alguma dúvida? Estou por conta de vocês. O que vocês me falam? Se quiser resumir os pontos, já que vai estar na apostila, A minha também, professor, pode seguir, pode seguir. Foi o Renato que falou aqui, né? Vocês que sabem, turma. Porque eu vou colocar na apostila da forma como eu iria deixar no caderno, para ficar bem objetivo também. Pode ser? Pode. Pode, Renatão? Pode. Pode ser, professor. Então, beleza. Turma, vamos lá. Alguma dúvida até aqui com relação ao fato típico? Não. Não. Tranquilo? Então, primeiro elemento, Renato, tipicidade. O que isso quer dizer? Resumindo, sintetizando, previsão expressa da conduta num texto de lei. Isso é a tipicidade. Ok? Não tem tipicidade, não tem que falar em ilicitude, culpabilidade, mais nada. Tranquilos? Ponto e acabou. Vamos lá, turma. Segundo elemento basilar, ok? A base, ilicitude. Raciocinem comigo aqui. Dona Justi, eu matar alguém, que arma que seria essa daqui? Acho que não seria nem uma pistola, né? Estou feio de arma aqui. Eu matar alguém, naquele raciocínio que nós conversamos lá atrás, desestabiliza o convívio harmônico dos indivíduos, sim ou não? Raciocínio lá no começo do nosso semestre. E aí, cadê vocês? com certeza, né? Gera caos, né? Medo na população. As consequências Renato, normalmente não muito boas, né? Isso, meio que óbvio, né, Renato? Isso mesmo. Um crime, homicídio, roubo, estelionato, tudo nas suas devidas proporções, eles desestabilizam o convívio harmônico entre os indivíduos. Aquele raciocínio nosso lá no começo. Cada um com as suas proporções, né, Renato? Isso aí é evidente. Mas ele desestabiliza. Por isso que o direito penal criminalizou. Tranquilo? Mesma questão do adultério, né? Entendeu-se que em um momento o adultério já não desestabilizava tanto assim mais a ordem social, mas deixa o corno falar, né? Se desestabiliza ou não. Ele vai falar que desestabiliza. Entendeu que desestabiliza? Né? Oi? Rebenta com o casal, né? Você viu, Renato? Eu falo porque eu já levei, eu falo, meu Deus do céu, vai quando era namorado, né? E é ruim demais. Mas, enfim, o que aconteceu? Abolício crimes, descriminalizou o adultério. Ponto. Então, turma, o que eu quero tirar aqui com vocês? A ilicitude é a conduta típica que, mesmo, Renato, estando prevista em um texto normativo, ela precisa ir contra a ordem social, ela precisa ir contra a ordem jurídico, aquilo que é aceitável juridicamente. A ilicitude nada mais é do que o confronto com a ordem jurídica, capaz de desestabilizar esse convívio. Vamos para a prática? Olha só, se eu mato, Rafael, matei a Kleber, desestabiliza. Pronto, acabou. Desestabiliza. É típico, a conduta estará típica,
é ilícito, ok? Desestabilizou. Só que o seguinte, Renato, o legislador colocou 4 possibilidades aí, 4 circunstâncias. Se no cometimento do crime verificar uma dessas 4 circunstâncias, basta uma, ele entendeu que mesmo cometendo o crime, a ordem social, olha, o convívio, a harmonia está estabilizada, mesmo com o cometimento do crime. Então, é a forma que, né, quero passar para vocês, e quando eu aprendi isso na graduação, meio que, sabe quando abriu um horizonte, assim, né, que os filmes dão uns efeitos, assim, aquelas músicas de fundo, porque, olha só, matar alguém, Renato, como você falou, sempre vai desequilibrar. Furtar sempre vai desequilibrar esse convívio harmônico. Só que o legislador encontrou aí 4 situações que, olha, mesmo cometendo o crime, ó, esse cometimento desse crime não foi ilícito, foi típico, tá lá. Cometeram a conduta descrita, mas não contrariou a ordem jurídica, não foi de encontro à ordem jurídica. Olha só as possibilidades. Eu matei desestabiliza. Mas o legislador falou, Renato, olha só, Juste, se você matar em legítima defesa, sua ou de outro, essa relação está equilibrada. Você não pode ficar vendo navios alguém querendo te matar. Isso sim desequilibraria o convívio harmônico. Já pensou se não existisse a legítima defesa, turma, lá no artigo 23? Nós vamos trabalhar aqui ainda? Se ficasse vendo navios, não posso fazer nada, porque eu vou pegar uma pena, mesmo. Conseguem ver que a ausência da legítima defesa que desestabilizaria esse convívio? Então, esse foi o raciocínio do legislador. A mesma coisa, ó, o estrito cumprimento do dever legal, o vigia de banco, o policial militar, tá ok? O policial civil aí, tá? Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, o vigia de banco, ok? Que está ali, tem toda a preparação, ele tem o direito de portar uma arma, de fazer uso, enfim, e o estado de necessidade. Olha só a questão aí bacana da época que nós estamos... Bacana assim para aplicar no exemplo, né? Os saques, turma. Os saques. Saques a supermercado, ok? Se visualizar, apesar que nós ainda não estamos nesse ponto, né? Acredito, né, em um contexto nacional, mas me corrija se eu estiver errado. Mas por que todos que cometem o saque ali não são punidos? Porque nós temos, olha, uma incidência do estado de necessidade aí, claro que precisa ficar comprovado, né, turma? Não é juntar 4, 5 ali e lá, também não é assim. Então, esse foi o raciocínio do legislador, turma, com relação à ilicitude. Além de ser uma conduta típica, essa conduta, Kleber, precisa contrariar a ordem jurídica. A partir do momento que ela não contrariar, professor, e quando que ela não contraria? Em uma dessas possibilidades aqui, ok? O presidente Jair Bolsonaro, vocês já devem ter ouvido falar, até foi antes da campanha dele, ele já gritava aí, já anunciava, nós vamos criar um excludente de licitude. Já ouviram falar isso? Sim. Já ouviram falar? Alô, turma? Né, Cleber? Vou criar um excludente de licitude para os policiais. Tecnicamente, não tem que criar excludente de licitude. A excludente já está aqui, ó. Estrito cumprimento do dever legal. A excludente de ilicitude já existe. Artigo 23. Ela já existe. Então, turma, esse foi o raciocínio do legislador com relação à ilicitude. Patrícia, pode cometer um crime, a conduta criminalizada. Mas além, e esses 3 elementos são cumulativos, além de cometer
a conduta prevista no texto normativo, essa conduta precisa ir contra a ordem jurídica, que é o raciocínio que nós fizemos aqui, que seja capaz de desestabilizar realmente esse convívio harmônico. Turma, até aqui tranquilo, eu estou fazendo o estudo horizontal com vocês ainda. Agora nós vamos verticalizar. Tranquilos até aqui? Sim. Sim. Beleza? Vamos lá. Renato, eu cometi o crime previsto, a conduta prevista no texto de lei. Pronto, acabou. Típica. Ela é ilícita, a minha conduta não se enquadrou em nenhum desses daqui. Em nenhum desses daqui. Ok? Aí a gente vem para o terceiro elemento. Antes da gente ir para o terceiro elemento, turma. Essas três circunstâncias aqui, ó, são circunstâncias fáticas. Ou seja, a ilicitude, turma, sempre vai estar relacionada aos fatos. Ok? Olha só, o crime foi praticado em legítima defesa. A legítima defesa precisa ficar comprovada ali. Em estado de necessidade. São circunstâncias fáticas. Ok? A culpabilidade, turma, a culpabilidade está ligada à pessoa do agente. E essa sacadinha aqui a gente já precisa gravar agora. Ok? O que é culpável? É o crime ou o agente? O agente. Nós vamos ver aqui, ó, que são circunstâncias relacionadas ao agente. O agente, Kleber, precisa ser passivo de receber uma pena. Se ele não for passivo de receber uma pena, não tem os três elementos do crime, os três elementos basilares, esse crime não vai gerar uma punição, né, aplicação de uma pena lá do artigo 32, que nós vamos estudar semestre que vem. Ok? Então vamos lá, ó, recapitular aqui para a gente aprofundar aqui na culpabilidade. A conduta precisa ser prevista em um texto normativo. Além de estar prevista, ela precisa contrariar a ordem jurídica. E o terceiro elemento, Patrícia, o agente precisa estar em plenas condições de receber uma pena por parte do Estado. Culpabilidade, tá ok? Então, todo crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá ok? O agente que comete esse crime precisa ser passivo de pena. Se ele tiver uma doença mental, se quando ele cometeu o crime ele não estava com suas plenas faculdades mentais, ó, ele não vai ser passivo, Renato, ele não pode receber uma pena. Ou se ele estava sendo coagido, né? O caso aí do gerente de banco, né? Que é um exemplo clássico que a gente usa, tá? O gerente de banco está sendo assaltado lá. Sequestraram a família dele, ele tem que abrir cofre, tem que abrir o que for da agência. Então, ele não é passivo de receber uma pena, exigibilidade de conduta diversa, mas nós vamos descer ali ainda. Então, turma, culpabilidade está ligado à possibilidade do agente receber uma pena. Ok? Vamos só colocar isso daí, coloca bem assim, ó, para ficar como reforço. Coloque aí, tipicidade, 2 pontos. Ditados bem curtinhos. Consiste na previsão expressa da conduta criminalizada. Aí coloquem entre parênteses aí, só para vocês lembrarem o link, tá? Princípio da legalidade. Só para eu linkar a matéria aí, quando vocês forem ler e para ir dando musculatura para vocês. Tipicidade.
Ilicitude. 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 É a conduta típica. Ele é raciocínio. Se não é típica, Renato, acho que você não tinha chegado ainda. Se não é típica, eu não tenho nem que falar sobre ilicitude, entendeu? Nem culpabilidade. Então, o fato típico, ele é como se fosse ali já um filtro, é como se fosse uma triagem para determinar ali o andamento da análise, então, do crime. Isso mesmo. Eu acho que você não tinha chegado, eu falei assim, Renato, é o elemento mais robusto que nós temos. É o elemento, para ele cair do crime, sair, né, somente com abolício crimes. Nós estudamos abolício crimes aqui esse semestre? Estudamos, né? Lá em conflito das leis penais, né? Abolício crimes, novatio legis incriminadora, lembram lá? Acho que teve até que caiu também na atividade. Caiu. Isso. Então, Renato, é isso mesmo. Eu só tenho que falar disso daqui, ó, de tudo isso daqui, se a conduta for típica. Se ela não for típica, não existe ilicitude, não existe dolo, não existe culpabilidade, nada disso. Eu só começo essa discussão aqui se ela estiver prevista em um texto normativo. Por isso que eu coloquei o princípio da legalidade. Sim. Isso. E a mesma coisa o crime, Cleber. Bem isso, igual. Ó, essa noção aqui, que eu falei no começo, e a gente está reforçando aqui a colocação do Renato, a gente precisa ter isso. Eu só tenho que falar disso aqui tudo, Kleber, ó, se a conduta for típica. É o que você está falando. Se não está previsto em um texto de lei, não é crime, não faz efeito nenhum no âmbito do direito penal. Precisa estar previsto em um texto de lei. Tranquilos? Ó, nós temos a questão do ministro aí da Justiça, vocês viram? Ou do ministro da Educação? Uhum. Sim. O ex, né? O ex-ministro. Porque ele, acho que nem chegou a assumir, né, o Renato? Não. Que ele falsificou currículo, Lattes. Aí teve a questão, será que é crime de falsidade ideológica? Ele falsificou? Não é, turma. O STJ tem um entendimento já pacificado, posso até mandar para vocês agora à tarde, no sentido que o currículo Lattes não é documento público. Ele não é documento público. Ele nem é, o STJ nem considerou o currículo Lattes um documento, porque ele está numa plataforma virtual. O entendimento é bem bacana, eu vou mandar para vocês. Então, olha só, nós só temos que falar em crime, e essa, Renato, é a percepção que eu quero que a gente termine esse semestre, até para a gente dar continuidade semestre que vem. Né? Vocês são técnicos, estão se tornando técnicos, e essa é a técnica do crime. Patrícia, só é crime, primeiro, se estiver previsto no texto de lei. Quem me chamou aí? Sim, Cleber. Tô. Tá. Nós vamos trabalhar aqui, ó, esse exemplo aí, em potencial consciência da ilicitude. Porque é o seguinte, não é que ele é inimputável. Ele é semi-imputável. Nós vamos ver a diferença ali, né? Ok? Mas é que a questão que somente a Justiça Federal, né? Ele é questões indígenas de competência da Justiça Federal. E nós vamos trabalhar essa questão aí, aqui, ó, em potencial consciência da ilicitude. Quando ele tem ou não tem conhecimento da ilicitude. Tá? Turma,
Tranquilo com relação a isso que o Kleber e o Renato colocou? Essa noção nós precisamos ter, turma. No estudo horizontal da teoria do crime, essa é a primeira percepção. A tipicidade é o elemento mais robusto. É o primeiro elemento, Renato. Sem ele, não existe ilicitude, sem ele não existe culpabilidade e assim por diante. Tranquilos? Eu já ditei ilicitude aí ou não? Falou só o começo, só. Mas aí... Como que ficou o começo É aí? contrário à lei. Não, você só falou que é contrário à lei, foi só o que eu anotei. O restante que eu tenho aqui é do livro que eu estou aqui, que fala da questão da ilicitude, que se ele pode matar a pessoa, mas se for em legítima defesa, ele não é ilícito, porque é previsto em lei. Certo. Turma, vamos lá. Até com relação a isso que o Renato está colocando aqui, só para eu não ter a sensação que estou atropelando. Vocês entenderam o raciocínio aqui da ilicitude? Quando eu falo que matar alguém desestabiliza. Em legítima defesa, o legislador entendeu que não desestabiliza, muito pelo contrário, estabiliza. Esse raciocínio, vocês concordam com o legislador? Não é um raciocínio meu, tá, pessoal? Mas vocês concordam com o legislador? Conseguiram visualizar o raciocínio, entender o raciocínio do legislador ou não? Se não, pode falar sem problema nenhum, a gente quebra a cabeça aqui. Não, professor, para mim está claro, está cristalino. Mas entendeu então, né, Patrícia? Sim, Concorda sim, com o legislador, Patrícia? Eu concordo. Então, beleza, turma. Essa é só minha dúvida de saber se a gente não está atropelando, tá bom? Eu prefiro qualidade do que quantidade, né? Então, coloca aí, turma, ilicitude. É a conduta típica, né? Acho que eu tinha começado assim. É a conduta típica que contraria a ordem jurídica. A ordem jurídica, vírgula, sendo capaz de desestabilizar o convívio harmônico. Ponto. Culpabilidade, 2 pontos. Vou ditar só esses, tá, turma? Que são os basilares aqui. Aí os outros eu vou tudo colocar na apostila. Beleza? Culpabilidade. Elemento relacionado à concrase, à capacidade. Não, tira essa palavra capacidade aí, que senão vocês vão confundir lá com cível, tá? Porque lá no cível, a gente fala em capaz e incapaz, não é? Verdade. Já estudaram isso? Agora que eu estou lembrando aqui, senão eu vou confundir. Sim. Professor. Possibilidade do agente. Sim, quem chamou? Ah, tá. Era para repetir esse mesmo que você estava falando agora de culpabilidade. Ixi, como que eu comecei aí, Patrícia? Quem anotou? Elemento relacionado a... Isso. Elemento relacionado a concrase, a possibilidade do agente receber uma pena por parte do Estado. Bom, tranquilo, turma? Então, Kleber, onde que a gente chega agora? Bom, já localizei vocês
do estudo horizontal da teoria do crime. E eu pergunto para vocês de novo, tranquilamente, tem alguma dúvida até aqui para a gente começar o estudo vertical? O que vocês me falam? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilos? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Esquecem esses daqui, ok? E vem aqui só para o fato típico, tá bom? O fato típico, ele tem mais 4 substratos, pessoal, ok? Ou 4 elementos próprios da tipicidade. Primeiro, a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a própria tipicidade. Nós vamos trabalhar um por um ali, podem ficar tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso que vocês acompanhem esse raciocínio, e se não estiver acompanhando, pode falar, tá, turma? Esqueçam isso daqui, tá bom? Esqueçam isso daqui que nós estamos trabalhando só o... Melhor, você quer saber? Eu vou fazer os... Não, vamos por lá mesmo. Então, olha só, o fato típico possui mais 4 elementos, ok? Conduta, nexo de causalidade, resultado e a própria tipicidade. Ok? Então, vamos lá. Quem estiver com a doutrina aí, nós estamos estudando o conceito analítico de crime, que foi o conceito adotado pelo ordenamento penal brasileiro. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, aonde que está o dolo e a culpa dentro da teoria do crime? Está na conduta, turma, tá bom? Há uma tendência a gente visualizar o dolo no resultado. Ah, não, já que morreu é porque ele queria matar. Não, tá? Então, a primeira coisa que eu chamo vocês para a gente começar o estudo vertical, já quebrando esse paradigma. O dolo e a culpa está na conduta, Renato, do agente. Pouco importa qual foi o resultado. Pouco importa qual foi o resultado. Lembra lá a teoria da atividade que nós estudamos no começo do semestre? Sim, Renato? Sim, Cléber? O Renato, o Kleber, e é por isso que o código adotou a teoria da atividade, justamente por isso, porque o dolo está muito antes do resultado efetivamente produzido, isso mesmo. Antes de produzir o resultado, o agente já manifestou qual que era a intenção dele. Olha só, eu estou dirigindo um carro aqui. Não estou embriagado, Renato. Não furo o sinal, ok? Não furo o sinal. E acaba atropelando e matando alguém. Nesse cenário, vocês visualizaram... Não vou nem... Vamos desconsiderar aí, pouco importa se morreu ou não, atropelo. Mas tinha alguma intenção em matar aqui? Eu, em algum momento, posso responder por homicídio consumado ou homicídio tentado? E aí? Analisar. Agora eu estou pedindo para vocês desconsiderem o resultado e analisem a conduta. Esse é o exercício que nós precisamos fazer aqui para estudar dolo e culpa, tá, turma? Esqueçam o resultado. Tanto que eu nem vou trabalhar muito o resultado. Vou chamar vocês para analisar a conduta, que é o elemento que nós estamos estudando aqui agora, ó. Primeiro elemento, conduta. Dentro da conduta, nós teremos o dolo e a culpa. Tranquilos? Estão conseguindo acompanhar esse raciocínio aqui, que nós estamos verticalizando agora? Estão conseguindo acompanhar? Ok? Primeiro elemento, conduta. Então, vamos nos fechar para as outras coisas e focar na conduta. Renato, o que vai definir se o crime vai ser na forma culposa ou na forma dolosa não é o resultado. O resultado não interfere, porque olha onde o legislador colocou o
O dolo está na conduta. Está na conduta. Professor, Ok? Sim, Renato. e isso também tem a ver com o fato de, muitas vezes, eu acho que, sei lá, na maioria dessas consequências, o Estado ele não consegue reverter, não é? Não sei se eu estou falando besteira, mas por isso o foco é na motivação, é na ação. E se morre uma pessoa, o Estado ele não consegue trazer a pessoa de volta, né? Se, sei lá, um atentado terrorista ou qualquer coisa parecida, não tem como reverter. Renato, não, a percepção é essa mesmo. A percepção é essa, tá ok? Por que que eu trouxe para a conduta? Porque é justamente isso. O resultado já foi produzido. Nós vamos estudar ali agora o resultado naturalístico, já foi produzido. Ah, não queria matar, mas matei. Então, a questão é na conduta. Olha só, Renato, para você ver essa contribuição sua, tá ok? Estou dirigindo o meu carro, não estou embriagado, nada, tá ok? Não estou embriagado, mas acabo matando. Já pensou se o dolo ou a culpa fosse pelo resultado? Não, ele pegou um carro, não dá nem para construir, ele matou, não vai responder, ele queria matar, porque ele foi lá e matou, quando ele pegou o carro, ele já sabia que poderia isso. Consegue ver que é fora? A questão é onde eu chamo a atenção para vocês, nesse primeiro contato nosso com a teoria do crime, para visualizar, turma, a forma, né, se é doloso ou culposa, esquece resultado daqui para frente. Viu no noticiário aí, esquece. Olha lá para trás, Renato, para a conduta. Igual você falou aí mesmo, o resultado já foi produzido. O resultado já foi produzido. Aí, Renato, o seu exemplo. Quero matar. Coloca uma bomba em mim, enfim, Renato, você falou aí, ataque terrorista. Vou lá para o meio do shopping, Renato, ó, e aperto o botão, e nada. E a polícia vem e me prende. E aí, eu produzi o resultado que eu queria? Não. Ah, então quer dizer que eu tenho que responder na forma culposa? Porque eu não produzi o resultado que eu queria lá atrás. Estão conseguindo entender meu raciocínio? Uhum. Exato, mas então, tentado. Mas agora eu pergunto para vocês, vai ser na forma dolosa ou culposa? Dolosa, independente. Ó, estou usando o exemplo do Renato, Cleber. Aqui atrás, eu queria matar? Queria. O fato de eu ter conseguido ou não muda a minha vontade lá atrás? Estou usando o exemplo do Renato. Muda? Não muda. Está lá. A minha intenção, o meu dolo está lá, ó, intacto, Renato. Uhum. Porque independe qual foi o resultado, o meu dolo foi... A minha intenção já foi caracterizada lá atrás. Então, turma, esse é o raciocínio agora quando a gente estuda a conduta e daqui para frente como nós devemos visualizar. Para falar, quando alguém perguntar, enfim, quando vocês forem falar sobre dolo ou culpa, esquece resultado. Esquece resultado e olha para a circunstância lá do início. Tranquilo, Renato? Foi bom você colocar isso aí, porque olha só, o camarada que vai lá, tenta praticar, não consegue. O fato dele não ter atingido a intenção dele não descaracteriza o dolo, está lá atrás, está caracterizado, pronto, e acabou. Aí, Kleber, é o que você falou, ele vai responder em uma outra modalidade, tentado, mas dolosamente. Tranquilo, senhor? Beleza? Isso daqui é verificado muito no tribunal do júri, turma. Renato, para evitar que o cliente vá para o tribunal do júri, é como você falou aí, o resultado já ocorreu. Aonde que se concentram as discussões? Na conduta. Porque só vai para o tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. Então, no tribunal do júri, para ver se vai para o tribunal do júri ou não, a discussão não é sobre o resultado. Ah, se foi legítima. Não, não existe isso aqui. Ó, é lá atrás. Se é doloso ou culposa.
Se for culposa, não vai para o tribunal do júri. Entenderam, turma? Então, dolo e culpa está na conduta, independente de qual seja o resultado. Tranquilos? Posso passar para frente? Sim. Então, beleza. Sim. Oi? Ah, tribunal do júri é bom. Olha, eu conversei com o Kleber esses dias e faço compromisso com vocês aqui, apesar que a gente vai ter que esperar como vai ficar, né? Essa questão do tribunal do júri. Assim que tiver mais júris, eu quero que alguém da sala aí, uns 2, 3 aqui da sala, fazendo sustentação oral lá, tá bom? Num júri verdadeiro. Tá? Já fiz o compromisso com o Kleber e assumo o compromisso com a turma aqui. Ok? Turma. Hã? Não, mas vocês viram lá? 3 colegas de vocês fizeram. Um era do. Acho que os 2 eram do. Os 3 eram do quarto, né? Alguma coisa assim, não lembro muito bem. Não, vocês dão conta. Renato tá gravando vídeo para cima e para baixo ali na loja. Você já fala. Não, fala, dá conta demais. Hã? Não, mas vocês dão conta, a gente treina antes, fica tranquilo. Turma, olha só. Então, olha só. Estamos estudando a tipicidade, estamos estudando o primeiro elemento da tipicidade, conduta. E agora eu vou falar só sobre o dolo, tá? Agora, dentro da conduta. Tenta entender essa hierarquia aí. E agora nós estamos aqui, ó, dentro do dolo, tá bom? Vamos lá. Ó. Lembra que nós estamos estudando a conduta, a intenção, ok? Dolo é quando tem intenção. A quer matar. B, ó, deseja matar. B. E Renato consegue matar B. Ó. Eu quero matar B e consigo matar B. Tranquilos? Vou construir 4 cenários aqui com vocês. Tranquilos? A quer matar B, mas também, olha, cenários diferentes, Patrícia. A quer matar B, mas também deseja se pegar em C, também me dou por satisfeito. Estão conseguindo entender os cenários? Alô, turma? Tranquilo, professor. Uhum. Tá? Sim, professor. A deseja matar B e A deseja matar B e consegue. A deseja matar B, mas não se importa se matar C. Também atirador de shopping aí, né? Lembra aí, né? Terceiro aqui, deixa eu ver. A quer matar B, que está na frente de C. Atira em B, erra e mata C. Conseguiram entender ou está confuso aí? Não, tá tudo certo. Tranquilo? Vamos lá. Repete aí, professor. Repete aí, por favor. Ó, quem que pediu aí, que eu não conhecia a voz? Exame. Izan. A quer matar B e consegue. Tranquilo? Certo. A quer matar B, mas não se importa se dá por satisfeito se pegar C, atirador de choque. Entendi. Tranquilo?
Uhum. Eu quero matar B, o meu desafeto é B, na minha conduta, ok? Ok. Já está claro. Mas eu acabo acertando C, porque esse daqui desviou, Ah, tá, entendi. ok? Tá confundido só. Não, e esse daqui, o C estava na linha de tiro, estava no mesmo cenário ali, ok? E o último, A quer matar B, e C, para evitar o B, se joga na frente do tiro e acaba matando o C. Tranquilos? Eu ainda vou recapitular cada um dos cenários. Tranquilos? Certo. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos de dolos. O dolo direto, o dolo indireto, o dolo alternativo e o eventual. Esses 4 cenários aqui, cada um caracteriza cada um dos dolos. Vamos lá. Dolo direto. Fulano quer matar ciclano e mata ciclano. Qual que é aqui que nós construímos? É o direto? Dolo direto. Direto. É. É o O primeiro. primeiro caso. Primeiro, né? É. Beleza. Isso mesmo. Dolo direto. Lembra que nós estamos estudando a conduta, turma. Aí, Renato, de novo, agora vocês já começam a visualizar de uma forma mais técnica, porque que lá em sede de delegacia, o foco é na conduta. Vocês já ouviram falar motivação? Ah, nós estamos estudando a motivação, estamos verificando a motivação do crime, a gente não sabe qual foi a motivação. Já ouviram isso daí em reportagens? Sim. Sim, já. É justamente porque lá, turma, o foco é a conduta. É igual o Renato falou aí, eu gostei da sua fala, Renato. O corpo já tem, né? Não vai voltar mais. O patrimônio já foi levado. Pronto. Tá bom? Então tem que se verificar a conduta, é o que nós estamos estudando agora. Então, quem chegou aí depois, não sei se o Isan está desde o começo, foco, nós estamos estudando a conduta. Beleza? Então, beleza, é isso mesmo. Dolo direto. Quero matar ciclano e consigo matar ciclano. Dolo indireto. Quero matar o meu desafeto, o Renato. Não tem ninguém na linha de tiro, não assumo risco, não tem... Só que enfim, acaba acertando alguém que estava fora do previsível. Tranquilo? Fora do previsível. Eu miro, né? Executo a conduta contra B, mas acabo acertando alguém que estava fora do presumível, ou seja, eu não conseguia presumir que ele estava ali. Tranquilo? Olha o cenário. Qual que se encaixa aqui? Terceiro? O É o terceiro? O terceiro. Não, é o segundo. A quer matar segundo. B, mas acerta Olha C. como que é o segundo. Eu atiro eu quero matar B, mas não me importo se pegar em C. Vocês acham que é esse? Eu acho que é o terceiro. É o terceiro, então. Ó, o terceiro. Quero matar B, mas acabo pegando alguém que estava na linha de tiro, no cenário. Isso. Sim, porque quando pega, pega quem estava no cenário, né? Isso, velho. Uhum. Tá? Que estava fora do presumível, né? Oi? Ó, então, eu gosto dessa aula, eu queria dar essa aula no presencial, turma. Ó o segundo cenário. Eu atiro em B, mas não importa se pegar em C.
Então, Tem por isso que eu alguma acho que é coisa o fora do... terceiro. Hã? Porque, tipo, tanto faz. Eu vou sair atirando sem se importar se tô matando B ou C. E já no terceiro, não. Eu atirei, porém, aconteceu de não pegar B e atirou e pegou C. Por isso Quem que que eu tá acho que é indireto. falando? É a A Tafaiane? Tafa. Tafaiane? Mas olha como que eu coloquei o cenário. O C estava na linha de tiro. Lembra que eu falei isso aí no começo, né? Uhum. O C Sim. estava na linha de tiro. Era possível que pegasse, entendeu? Então, mas pode ser Uhum. também, professor, que o cara não viu que estava na linha de tiro e pegou, ué. Não, mas aí, Zan, presta atenção como que eu construí o exemplo, porque senão nós vamos ter várias variáveis. Olha, como que eu construí o cenário? Por isso que eu coloquei aqui no começo, olha, e coloquei retinho aqui, ó, para a gente trabalhar fielmente dentro do cenário que eu consigo aplicar lá o dólar, entendeu, Isan? Porque aí senão a gente vai ter as variáveis aí o céu é o limite. Por isso que eu coloquei. Acerta C que estava na linha de tiro. Eu até coloquei retinho aqui, ó. Tranquilo, Isan? Tranquilo, mas ó. Veja Não bem. varia o exemplo. Não cria variações do exemplo, porque senão a gente não consegue aplicar. Esse daí, ele não liga pro resultado, ele quer matar fulano, mas ele não tá nem aí. Nesse daqui? É, Não, a intenção dele era matar B. Só que ele erra e acaba pegando alguém que estava na linha de tiro, ou seja, que estava ali no cenário dele. Então, mas, professor, veja bem. esse é o dólar alternativo? Ó, Renato, por aí, né? Porque o dólar alternativo eu assumo o risco, não é? Mas agora eu aplico isso daí. Eu quero limpar com vocês o indireto. Turma, ó, vou limpar com vocês, ó. Por isso que eu pedi para o exame para a gente não variar o exemplo. Ó, A quer matar B, mas C se joga na frente do tiro. Não foi isso que eu construí? Antes de... Ok? Turma, ó, tanto que eu até coloquei embaixo aqui. Ok? A não poderia presumir que o B iria se jogar. A não poderia, estava fora de cogitação, não era presumível. Aí que tá, Renato. E aí o advogado vai poder falar que não é dolo, porque a intenção do A era matar B. O fulano que se jogou, o dolo dele era para com B, não era para com C. Por isso que a doutrina criou o indireto, turma. Olha, beleza, o dolo direto dele era com B, não era? Sim. Uhum. Mas o C não era presumível que poderia acertar C. Uhum. Não era presumível. Mas o C foi lá e se jogou. Então quer dizer que o A não teve dolo? Teve dolo na modalidade indireta. Então ele vai responder pelo homicídio do C, dolosamente, mas na forma indireta. Então, o que eu coloquei para vocês aí? Que era presumível ou não, ok? Por conta disso. No indireto, turma, quem ele matou, o dolo dele era contra o B. Mas o fato dele ter matado o C, o dolo dele se estendeu para o C na forma indireta. Só que tem esse requisito, Renato. Não pode ser presumível. Porque se era presumível, já vamos para o outro aqui, Renato, que você colocou, aí sim é o dolo eventual, que vai falar aí dia a dia. Quando o fulano assume o risco. Como que eu vou assumir o risco, sendo que não tinha ninguém na linha de tiro? Então, essa foi a diferença da doutrina. Diz, quando for presumível, aqui, ó, era presumível. Se ele errasse B, ele poderia acertar C, era presumível. Isso é assumir o risco. Quando o camarada dirige embriagado aí,
e sai aí, o Renato, dirigindo pelas ruas embriagado, vai lá e mata alguém. Isso é dolo eventual. É dolo eventual. Eu vi um vídeo Dolo desse no Instagram. eventual, quando ele bebeu e foi lá voluntariamente, bebeu voluntariamente e dirigiu, ele está assumindo o risco, é presumível. É presumível que ele vai atropelar alguém. Então, Turbo, olha só, aqui, por isso que eu coloco retinho aqui, tá? Ele queria ver. Só que o fato de estar na linha de tiro, estar na possibilidade aqui, caracteriza o risco e ele assumindo o risco. Por mais que ele queria matar B, pronto, acabou, tá? Mas se for a situação for presumível, ok? Dolo eventual. Se não foi presumível, igual aqui, ó, no cenário que eu coloquei, dolo indireto. Tá. Turma, é normal ter dúvida. Então, se tiver dúvida, pode falar aí sem problema nenhum. Não vou atrapalhar, não. O que vocês me falam? Isan, limpou aí, Isan? Peguei. Quem chamou aí? Aqui foi eu. Professor, Opa. eu coloquei assim, ó. Dolo direto, fulano quer matar ciclano e consegue. Isso. Dolo indireto, eu coloquei fulano quer matar ciclano, mas na tentativa acaba matando Beltrano. Mas coloque isso daí. Beltrano, que não era presumível. Porque a chave, Renato, para diferenciar o indireto do eventual, é justamente a questão dessa vítima estar ou não, do agente possibilitar ou não atingir essa vítima. Você entendeu essa parte? Entendi. Então, vamos, o Beltrano, vamos aqui no caso, vamos tentar. Ele estava passando pelo local, então ele não tinha relação nenhuma. Nenhuma. Isso foi na rua, era alguém da vizinhança que passou no meio da confusão e ele que acabou tomando o tiro e morrendo. Exatamente. Uhum. Isso significa não ser presumível. É que cortou, Renato? Renato, o exemplo aí são essas crianças que estão morrendo no Rio de Janeiro. Lembra? Usando o seu exemplo aí? Tá lá o policial atirando contra bandido, papapá, pega o menino que nem estava na cena do crime. Isso aí é dolo eventual? Ele assumiu o risco? Não, o risco não está caracterizado porque não era presumível. Como que eu vou assumir risco de uma coisa que não é presumível? É dolo indireto, se for caracterizado que realmente, né, foi dolosamente, né? Então, assim, é bem isso que você está falando mesmo. Era atingir alguém que não era previsível dentro do cenário do crime. Só precisa colocar essa questão da previsibilidade aí, no seu conceito aí. Tá? Porque esse é o indireto. Sim. Mas não, é justamente isso. Tá? A caracterização, Kleber, do dolo, né, de assumir o risco na embriaguez é justamente isso. Tanto que nós vamos ver aqui, ó, na potencial consciência da ilicitude, da embriaguez involuntária. Tá? Então, se ele se embriagou de forma involuntária, questão de remédios, né? Nós temos um exemplo clássico aí da trupinha de licor, né? Da trupinha de licor. Se foi involuntária, perde a culpabilidade. Agora não, a partir do momento que se ele se embriaga voluntariamente,
assuma a direção do carro, é justamente o que você falou mesmo, ele está assumindo o risco. Ô, Kleber, Dólar professor, eventual. eu estava até vendo isso, eu cheguei nesse assunto com um post patrocinado no Instagram, inclusive, um promotor lá, falando. E assim, eu comecei a dar uma lida, dar uma pesquisada, parece que esse entendimento é recente, né? Sim. Ele se tornou dolo eventual recentemente, nessa discussão do cara beber, ele estar assumindo, né? Por questões de racha, né? Ele não quer matar, a vontade dele não é matar, mas é dolo porque ele está de forma, né, de forma de iniciativa dele assumindo o risco. Exatamente, bem isso mesmo, é bem recente. E, Renato, é justamente isso, turma. Eu já venho falando com vocês desde o começo do semestre, o direito penal ele é mais subjetivo do que positivado, né? Do que expresso. Então, o que o Renato está falando aí é o que acontece todos os dias no direito penal. Todos os dias, praticamente, tem um entendimento novo. Eu quero dar uma sugestão para vocês. Anota ali um site chamado Dizer o Direito. Vocês conhecem? Não. Lá, Renato, todos os dias, exceto sábados e domingos, tem informativos do STF, do STJ comentados. Olha, é extraordinário, sabe? São, assim, 5, 6, 7 páginas de um único tema de um julgado do STF. Então, eu recomendo, Dizer o Direito, tá? Entrem lá, que, Renato, isso aí você vai ficar ligadaço nisso aí. Mas é recente, porque é uma questão subjetiva, né? A questão subjetiva é o que caracteriza o risco, né? Tá bom, turma? Limpamos aqui, então, turma, o eventual também, tranquilo? É quando o agente assume um risco que era previsível, tá ok? Faltou algum? Aqui. E o alternativo, né, turma? O caso aí do atirador de cinema, atirador de shopping, Renato, o próprio homem-bomba, né? O homem-bomba tanto faz. Quer A, quer B, quer C, quer matar. Quanto mais, melhor. Dolo alternativo. Ou seja, minha intenção ou é um, ou é dois, ou são dois, ou é todo mundo. Tranquilos? Beleza? Oi? Isso, é a teoria das janelas quebradas. Quanto mais, melhor o agente, o Kleber. Tranquilo? Esse tempo teve um cara que avançou com um carro num negócio de ciclista, vocês viram? Ele avançou, acho que foi em Belo Horizonte, alguma coisa assim. Dolo alternativo. Ou um, ou outro, ou todo mundo. Tranquilo? Você é tranquilo, né? O alternativo. Turma, essa aulinha eu gosto dela, hein? Meu Jesus. Queria estar no presencial com vocês. Culpa. A culpa é a mais fácil. Primeiro, porque nós vamos por exclusão, Renato. Visualizei a conduta, não identifiquei a intenção em matar em cometer o crime, eu vou para onde? Qual que é o caminho óbvio? Vou para culpa. Tranquilos? Consegue acompanhar esse raciocínio? Então, a primeira dica, visualiza a intenção. Patrícia, procurei, cocei e não achei intenção, não há, gente. Aí a gente começa a visualizar o cenário de crime culposo. Beleza? Exatamente. Cleber, e é por isso que eu fiz o link aí, agora quando vocês ouviram ali, o delegado falando nas reportagens, não, nós ainda não temos certeza da motivação, está procurando dolo, ok? Porque olha só, o que vai tentado e consumado, aí sim é do resultado, mas dolosamente e culposamente não tem nada a ver com o resultado, tem a ver com a conduta. É isso mesmo, cara. Exatamente. Mas, igual, nesse exemplo seu, você consegue visualizar
que, independente de qual seja o resultado, a intenção dele não vai mudar? Então, esse é o raciocínio da teoria da atividade, né? Visualiza lá a conduta. Ela não vai mudar, ela já foi externada. Ok? Então, assim, porque igual teve uma mulher lá no Rio Grande do Sul agora, não sei se vocês viram, que foi dar remédio para o menino dela, um menininho de 10 anos, até chama Rafael ele. E parece que ela deu uma dose a mais, é o argumento dela, né? Não sei se era para insulina, alguma coisa assim, e acabou morrendo o menino. Ela foi e jogou o menino no rio. Aí o álibi dela no começo, não, fiquei desesperada, tudo isso tentando construir uma conduta. Você entendeu? Coisa que não tem nada a ver. Eu gostei da fala do Renato aí, na hora que ele falou. O corpo já está lá, o crime já ocorreu. Vamos visualizar a conduta para depois a gente ir limpando as outras coisas. Tranquilo, cara? Mas é esse o raciocínio mesmo. Tranquilo? Então vamos lá, turma. Então, não visualizei a intenção em qualquer uma dessas 4 modalidades aqui, ok? Direto, indireto, alternativo, eventual. Aí eu venho para a culpa, Renato. Aí eu pergunto para vocês, né? Em matéria do direito penal, já que eu cometi algum crime, tá? É melhor eu ser culpado, né? Ser considerado, ser na forma, eu ter culpa ou ter dolo? Qual que é melhor? Eu ter culpa ou ter dolo? Já que eu cometi. Então, no direito penal, ter culpa não é tão ruim, né, Kleber? Assim, né? Outra coisa que a gente desconstrói agora, né? Então, no direito penal, já que o fulano, o agente cometeu um crime, tenta ter culpa e não ter dolo, né? Sim, sim. E, Kleber, e olha só, eu entendi. Isso que você está falando é algo que dá para a gente aplicar na nossa matéria aqui, porque é justamente o que você falou. A partir do momento que ele foge, se evade do local, ele comete o crime de omissão de socorro, né? Ele comete o crime. E é o que você falou realmente. Coloque em xeque, né, essa questão da intenção dele, né? Coloque em xeque a questão da intenção. Então, assim, o que é importante a gente tirar da sua fala 2 coisas. Primeiro é isso, que ele comete um outro crime. E outra coisa, o fato dele ter se evadido do local, tá? Não é garantia que ele cometeu o crime na forma dolosa, porque vai se apurar. Mas, como você falou, realmente coloque em xeque algo que a investigação, né, a Polícia Civil, vai ter que se desdobrar, e especialmente a defesa, para desconstruir. Mas é questão autônoma. Primeiro, se ele se evadiu, omissão de socorro. E se ele ajuda ali, tem uma atenuação na pena também. Tá certo? Tranquilos? Então, turma, primeiro passo. Não visualizamos a intenção, vamos para a culpa. E o seguinte, o estudo da culpa é tranquilo. A culpa, turma, ela se caracteriza de 3 formas. Primeira coisa, né, por exclusão, é não ter intenção. Já dei a dica para vocês, que a intenção é igual. Primeira coisa, vou aqui de baixo para cima, ok? Negligência. Negligência, turma, é a ideia, é o seguinte, isso aqui nunca mais vocês vão esquecer, tá? É deixar de fazer, Renato, aquilo que eu sabia que tinha que ser feito. Vamos lá, tranquilo. Vou devagarzinho. Olha, o que é negligência? É deixar de fazer aquilo que eu tinha consciência que precisava ser feito. E pelo fato de eu não ter feito, eu cometi o crime. Tranquilo até aqui? Sintetizando. Renato, é ser relaxado. Não trocar o pneu do carro e viajar, não é? Pneu de carro, não revisei o freio, tá ok? É ser relaxado. Eu já ia dar um exemplo, mas você adiantou aí, bacana. Gostei. É ser relaxado. Eu sabia que tinha que trocar o freio. Aí, Kleber, Renato, foi o exemplo que eu coloquei. Não furei sinal, nem nada, tá ok? Quem estava errado era o pedestre, que estava ali no cantinho, tá ok?
Mas se na perícia ficar verificado que as pastilhas de freio estavam gastas, se na perícia ficar comprovado, Renato, que tinha espaço hábil para realizar a frenagem. Agora vocês entendem por que quando tem acidente de carro, né, que tem vítima, os peritos vão lá com aqueles coninhos? Já viram lá? É por conta disso. Ah, o pedestre estava errado. Então quer dizer que, ó, eu posso pôr a mão na cabeça, Patrícia, e ficar tranquilo. Não é bem assim. Não é bem assim. Ok? Olha só, o pedestre colocou o pé na faixa. O sinal estava aberto para o carro. Eu peguei e atingi. Mas vamos lá, vamos verificar se você não foi negligente. Vamos ver se tinha espaço hábil para a frenagem. Vamos ver se seu carro, Renato, estava revisado. Então, se comprovar alguma negligência e culpa, tá? Então, assim, é um cuidado, é o que eu sempre falo, turma, resolver um crime não é a coisa mais fácil do mundo. Né? Não é uma coisa mais fácil do mundo. Então, primeira ideia, né? A culpa se caracteriza pela negligência. Estou ali descendo a avenida do CPA, Renato, descendo a avenida do CPA, o Centro Político e Administrativo, não tem umas ali na Praça da Bandeira? Estou lá parado, tranquilo, sinal fechado. Quando é fé, meu carro vai, eu não consigo nem no freio de mão, nem nada, acaba atropelando alguém lá. Negligência, deixei não vai ser dolo, claro, não dolo eventual, nem nada, mas é negligência porque eu deixei de exercer um dever de cuidado que eu tinha que ter feito. Tranquilos até aqui? Professor, rapidinho. Sim. Usando a questão do crime no trânsito. Então, eu acho que de todas as possibilidades, o único que ele mudou de categoria, que ele passou a ser dolo eventual, é quando você bebe, então, né? Não, é igual você falou. É o último julgado, né? O último entendimento, né, Renato? Mas, assim, o homicídio... Os outros continuam sendo culpa. Dirigir acima da velocidade, não fazer manutenção do carro, continua sendo culpa. Negligência, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, Renato, qual que é o raciocínio, cara? A gente poderia até em um exercício extensivo, né, de interpretação extensiva, falar, professor, mas quem não revisa os freios, ele assumiu o risco de matar, professor. Ó, a gente estendendo o raciocínio. Eu acho que isso daí é dolo. Mas, turma, vem cá, um senso de razoabilidade. Todo mundo que não revisa o freio, vocês acham que na discussão, né, o raciocínio sobre harmonização, o que seria razoável, vocês acham que seria razoável responder por dolo eventual, assim como alguém que bebe? Aí esse foi o entendimento, Renato. Alguém que bebe, que tem plena consciência, né, do perigo entre embriaguez e volante, direção, é algo muito mais grave, o risco é muito maior do que alguém que não revisou os freios. Então, assim, professor, pode ser, Nato, que algum dia o STF também entenda que a falta de revisão dos freios é um componente essencial do crime, e pode ser que enquadre esse risco ao eventual, ok? Mas hoje nós não temos entendimento nesse sentido, ok? Nós temos da embriaguez ao volante. Tranquilo, Renato? Beleza. É como também se fosse uma resposta do Estado, né? É uma forma de coerção, né? Tem situações ali que são pontuais, que às vezes precisa engrossar o tom, né? Há anos atrás, beber não era dolo eventual, mas precisou que se agravasse, né? Exatamente. E, Renato, olha só, turma, isso que nós estamos conversando aqui agora, eu já pedi isso para vocês e não canso de pedir, semestre que vem eu vou pedir mais. Esse é o jogo do penal.
Se vocês querem alguma coisinha muito certinha, que não muda, Renato, é sempre aquilo, vão para o civil. Porque o civil as coisas são mais positivadas. E não é que um é melhor que o outro. Eu não coloco essas. Não é do meu perfil acirrar, penal. Não, não é. É porque é a dinâmica do penal, Renato. É justamente isso que nós estamos conversando. Hoje tem. E mudou a lei, Renato? Não mudou a lei. O que mudou foi o entendimento. Né? O que mudou foi o entendimento, mas a lei está lá, bonitinha. Né? Então, entender isso que nós estamos conversando aqui vai facilitar demais a vida de vocês no direito penal, turma. Garanto. Beleza? Posso avançar? Tranquilo? Então, olha só. Negligência é eu deixar de fazer aquilo que eu sabia que tinha que ter feito. Relaxa. Imprudência, turma. Falta de atenção. Tá bom? Você fez tudo, conseguiu fazer tudo, tá ok? Mas ali alguma coisa faltou atenção e você acabou atirando, cometendo o crime. Vou sair um pouquinho do trânsito e vou lá, tá ok? Meu pai guarda uma arma lá em casa, Renato. Ele é policial, tá ok? E esse exemplo vou usar nos dois, tanto na imprudência quanto na imperícia. Os dois. Estou lá limpando o guarda-roupa, ok? Estou ali guardando o guarda-roupa, pego a arma, vou verificar se estava desmuniciada, né? E no momento que eu estou desmuniciado ali, acaba atirando e pegando uma outra pessoa. Eu, Rafael, que não sou policial, não tenho treinamento, vou responder por homicídio, né, se foi consumado, na forma culposa, por meio da imprudência, porque me faltou atenção, ok? Eu não tinha que fazer nada com a arma para ser negligência, imprudência. Tranquilo, turma? Só que o seguinte, nesse mesmo barco, Renato, o meu pai vai responder também. Nesse mesmo barco. Por quê? Porque ele detinha o conhecimento técnico, o treinamento de como manusear uma arma, de como armazenar uma arma, porque nos treinamentos tem. Qualquer clube de tiro que você participa, policial militar, faz parte do treinamento o armazenamento da arma. E o meu pai vai responder junto comigo, Renato. Só que a culpa dele foi caracterizada pela negligência. Imperícia. Por quê, pessoal? A imperícia é quem detém determinado conhecimento técnico e, por falha nesse conhecimento técnico, acaba cometendo o crime. Tranquilos? Alguém falou aqui junto comigo? Alguma dúvida? Eu gosto de usar esse exemplo porque eu já limpo os dois. Alguém falou aqui? O professor, eu não falei, mas estou falando agora. No caso, nessa situação você foi imprudente. Porque você não teve atenção, seu pai, que ele era profissional e deixou a arma de qualquer forma, imperícia. Mas a imperícia também, ela não é quando alguém, ele faz alguma atividade na qual ele não tem preparo, no sentido de... Tipo, eu tô medicando alguém. Eu estou fazendo uma consulta, mas eu não sou médico. Isso também não é imperícia? Não, aí nesse daí entendi. Agora eu entendi sua colocação. Aí, Renato, você há de convir que não tem culpa nesse seu exemplo, e sim dolo. Sim. Quando ele exerce uma profissão, né, que ele não tem capacitação técnica formal, né? Ele pode ter a informal, ali do dia a dia. O camarada já né? E isso acontecia muito, né, Renato? O cara já é dentista há 15 anos, né? 20 anos. O conhecimento técnico informal do dia a dia ele tem, mas o formal, que é o diploma, ele não tem. Né? Exercício irregular de uma profissão. Isso é dolo, Renato. Então, todo o dano que ele causar ali vai ser de forma dolosa. Nesse exemplo que você está colocando. Tranquilo? Aí agora o seguinte, a imperícia
A imperícia exige o conhecimento técnico formal, Renato. Tá? Olha só, o médico que de alguma forma comete um crime ali e alguém morre na mesa de cirurgia, qual que vai ser a discussão? No resultado? Não, porque já é consumado, Kleber. Mas a discussão vai ver se o médico foi imperito, ou seja, se na execução daquele conhecimento técnico que ele tinha formalmente, ele era formado para aquilo, se ele errou alguma coisa dentro da execução desse conhecimento. Tranquilo? Se verificar que ele errou, que ele foi imperito, ok? Culpa pela imperícia. Qual que é a chave da imperícia, turma? O agente precisa ter conhecimento técnico formal, tá? Ele precisa de ter um conhecimento, igual a questão do policial aí. Ele passou por um treinamento, ele foi certificado, ou o civil que participa de clube de tiro, né? Que tem o porte de arma, Renato. Lá no clube de tiro ele teve os treinamentos, ele sabe como portar uma arma, como guardar, armazenar uma arma. Então, ele falhou em exercer um conhecimento técnico que ele detinha. Tranquilo? Professor. Sim, pode perguntar. Pode. Eu tô falando muito. Nesse caso da culpa, ele é cumulativo, por exemplo, eu posso ser culpado tanto por imperícia como por negligência, por exemplo, nesse exemplo que você deu do seu pai, aí da questão da arma. Eu tenho conhecimento técnico, né? Eu passei por um certo curso, alguma coisa nesse sentido. Mas eu também fui negligente e talvez deixar a minha arma em um local que poderia ser uma criança pegar, uma pessoa que não tem esse preparo. Pode ser cumulativo ou não. Eu, dentro da culpa, eu só posso ser ou acusado por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. Certo. Quem está falando? A Tafa. Ô, Tafayane, pode caracterizar assim. A questão é que essas três formas de caracterização da culpa, elas são bem específicas, né? E assim, Tafayane, se a gente for realizar um exercício extensivo, uma cabe na outra. Igual, eu poderia falar que o policial, o pai aí, foi negligente? Tranquilamente. Mas, tecnicamente, né, a doutrina colocou o seguinte, que quem detém é imperito. Mas se a gente for ver num exercício extensivo, né, ele também foi negligente. Tranquilo. Ele também foi imprudente, ele faltou com a atenção. Consegue visualizar isso daí, Tafarel, o que eu estou falando? Sim, sim. É plenamente possível dentro de um exercício extensivo. Mas na classificação, né, o doutrinador colocou esses termos mais específicos, né? Negligência, deixar de fazer o que tinha que fazer, a imprudência, a falta de atenção, mesmo tendo feito tudo, né? E a imperícia relacionada àquela pessoa que detém determinado conhecimento técnico e assim falha na execução desse conhecimento. Tranquilo, Tafarel? Então, é possível dentro do exercício, mas não vai mudar nada, tá? Lá no momento da aplicação da pena, o que basta é caracterizar a culpa. Tranquilo? Ok. Então, beleza. Alguém mais, turma? Professor, aqui, vou tentar pensar aqui um exemplo. Eu dirijo uma carreta, eu sou um profissional da área e numa situação eu faço uma manobra onde eu tombo essa carreta e eu mato uma pessoa. Então, por eu ser profissional, eu ter habilitação para dirigir esse automóvel, para trabalhar nisso, ocasionou um erro, uma pessoa morreu, mas a gente pode entender, então, que provavelmente, se ele não teve motivação, seria imperícia, então. Vamos lá, vamos limpar o exemplo. Ele é um profissional, ele sabe dirigir a carreta, ele sabe como que... Mas aconteceu um erro e uma pessoa faleceu. Bacana. Uma manobra. Vindo aí em provinha de OAB, se você fundamentar desse jeito aí, está resolvido. Considerando que ele tinha treinamento técnico para direção, a culpa restou caracterizada pela imperícia.
Do jeito que você falou aí, Renato. É isso mesmo. Mas aqui, ó, tá, mas vamos lá. Ele não tem um diploma de caminhoneiro, de piloto, ele tem habilitação. Mas ele está dirigindo em alta velocidade. Ele está dirigindo em alta velocidade, ele não quer matar ninguém, mas ele está dirigindo em alta velocidade. Então, isso pode acontecer também você até falou um pouco sobre isso, né? Pode encaixar como imprudência também. Sim, aí tá, mas aí você colocou uma situação importante, ok? Quando você coloca a alta velocidade, isso daí se aproxima, Renato, da negligência. Vamos ver se você concorda comigo, você não é obrigado a concordar comigo, mas só para vocês verem como a interpretação é extensiva, entendeu? Se a gente forçar a barra, um encaixa em outro, tranquilamente. Tá? Olha só, quando você coloca o elemento dirigir em alta velocidade, você concorda que ele deixou de fazer aquilo que era para ele ser feito? O quê? Dirigir dentro da velocidade limite. Você concorda? Oi? Sim. Bacana. Só que o seguinte, Renato, e se não tinha placa? Ou lá na perícia fica verificada que a placa de velocidade estava caída no chão? Não, acho que não influencia, porque tem que fazer o curso, né? Você tem que ter noção, não tem? Então, mas eu estou trabalhando com você o fato que você falou aí que ele não tem curso, assim, formal. Tá? Estou usando o mesmo exemplo. Você consegue ver que já é uma brecha para a gente mudar? Que aí a gente já não cabe mais negligência, porque pode aí a gente falar, olha, a placa estava lá, como que ele foi negligente, sendo que ele não tinha conhecimento. Aí sim pode aproximar da questão da imprudência, porque ele faltou com cuidado, ele tinha que perceber que estava em uma velocidade tranquilo, né? Mas assim, essa noção de relaxo, né, que eu gosto de colocar assim para ficar mais visível, de que deixou de fazer o que tinha, a gente já consegue desconstruir, Renato, tá? Mas é justamente o que a gente conversou. Num exercício extensivo, é totalmente possível que um entre no outro. Exatamente. Tanto, Kleber, que isso que você está falando, isso é norma de trânsito. Todo pardal precisa ter, se eu não me engano, 1 ou 2 quilômetros antes, já precisa ter os avisos. Alguma coisa assim, legislação de trânsito eu não lembro muito bem. Tranquilo? Justamente porque tem que ter ciência. E, Renato, olha só um outro exemplo aí. Se o camarada, para dirigir carga explosiva, carga viva, tem que ter uns cursos aí, não tem? MOB, alguma coisa assim? Sim. É obrigatório. E se ele estava dirigindo uma carga dessa sem ter curso? Qual que vocês acham que vai? E capota a carreta. Imperícia pode ser? A princípio, não. Porque precisa ter o curso e ele não tinha. É dolo eventual, não é? Hã? Não é dolo, Então, ele dirigiu a carreta porque ele quis, não é? Ele tomou a iniciativa de, mesmo sabendo, isso aí vai ser dolo, não é? No caso aqui é negligência. Ó o Renato, promotor de justiça, e a Carla, advogada. Turma, esse é a dinâmica do direito penal, pô. Renato, já que não tem entendimento pacificado, igual da embriaguez, o céu é o limite para o promotor. Você acha que um promotor vai querer colocar aí que é culpa pela negligência, porque ele foi relaxado, deixou de fazer o curso? Você acha que o promotor vai deixar barato assim? Vai regar. Então, turma, quanto antes a gente entender que essa é a dinâmica do direito penal, nós vamos sofrer menos. Nós vamos sofrer menos. O direito penal não é assim, o professor encaixou aqui, na negligência, negligência. Não é assim, vocês estão vendo aqui. Eu faço questão de deixar isso claro. A pergunta da Tafayane aí. Se você for estender a interpretação, um encaixa no outro perfeitamente. Tranquilos, turma? Beleza? Beleza?
Só que o seguinte, pô, a gente caminhar na nossa aulinha aqui. Olha só. Tá. Pera aí, que eu já vou finalizar aqui, então. Pera aí. Kleber, tá gravando, né? Tá gravando. Só esse raciocínio aqui. Fechou. Perdi o Ó, início da aula. turma, É a última eu aula do estou- semestre, Kleber. Não embaça, não. Oi? O quê? Verdade, verdade. Última aula, É a última aula, última aula do despedida. semestre. Não embaça, não. Deixa pra O Renato ainda vai ter 2 minutos de fala ainda nessa aula, gente. Tem que esperar Então já ainda. acabou. O Renato já acabou. Estou em uma via de 80 quilômetros. Ok? Estou em uma via de 80 quilômetros. Atropelo uma pessoa e lá na perícia fica constatado que eu estava dirigindo a 90 quilômetros. Bacana? Culpa ou dolo? Não estou embriagado, não furei sinal, nada disso. E aí? Culpa. Isan, convenhamos que é culpa aí, né? Dá para construir um cenário de culpa, o quê? Pela negligência. Eu entendo, tá? Porque, no meu entendimento, eu deixei de fazer aquilo que eu tinha ciência que era recomendável. O que era? Dirigir a 80. Certo. Tranquilo? Então, aqui nós temos um cenário de culpa possível, né? Possível. Lembrando que nada... Só que o seguinte, um outro cenário agora. Eu estou em uma via de 80 e acabo atropelando uma pessoa a 160 km por hora. Que isso, hein, Renato? Só o vendedor da Aramis mesmo para ter uma Porsche aí, um Jetta Turbo para dirigir nessa... Né? 160. A 160 por hora tem que ser por aí mesmo. É 2.0 pra lá. Então, só o vendedor da Aramis mesmo, Patrulhas. Técnico de informática, igual o Kleber aí, ó. Ó, são 2 cenários. Hã? 2 cenários. Vamos lá. O primeiro, uma construção de culpa ali é razoável, entendeu? 10 quilômetros só mais acima, né? Não era nada que sai do razoável. Bacana. Segundo cenário, uma via de 80, marco 160. A dúvida é, a questão é, os 2 cenários podem ser dados culpa? Depende. Por que depende, Zan? Talvez o que estivesse a 160 km por hora, ele poderia estar fazendo uma ultrapassagem, de emergência, de risco. Não varia o cenário. Isa. Professor. Isa, mas gosta. Parabéns, Isa. O negócio é o que eu sempre digo, né? É tomar Red Bull, dar asas, o direito penal é isso. Mas aqui. Professor. O Isan gosta, Isan. Mas assim, Isan, na questão genérica, né, só colocada aí, posso considerar há uma possibilidade de culpa nos 2 ou algum ali foge do razoável? De forma genérica mesmo. O de 160 Sem as foge do variáveis. razoável, né? Oi? O de 160 foge do razoável. Foge, né, Isan? Foge. Turma, o raciocínio do Isan foi o do legislador. Ok? Ele falou, olha, em nenhum momento ele externou, Renato, que queria matar. Todo mundo que dirige 40, 50, 60 quilômetros acima da velocidade, isso não é sinônimo de dolo. Ele não quer matar. Mas convenhamos que quem dirige nesse segundo cenário aqui
Ele não quer matar, então não é dolo. Mas ele assumiu um risco maior, Kleber, do que quem dirigiu somente a 10 quilômetros. Enquadrar isso daqui em dolo é perigoso. Mas aqui, não, Luizão. Seu raciocínio está certo. Da mesma forma que não seria razoável colocar o de baixo como culpa, porque ele assumiu um risco muito grande. Então, qual foi o raciocínio? Renato, o fato dele assumir um risco muito acentuado, isso aproxima do dolo eventual. Não sei se vocês vão concordar com o legislador. Eu concordo. Só que o seguinte, eu não posso considerar isso dolo, porque se eu for considerar dolo, todo mundo que dirige acima da velocidade quer matar, assim como a embriaguez, ainda não tem, Renato, entendimento para isso. Estão conseguindo entender o raciocínio até aqui? O que vocês me falam? Sim. Sim, Cleber. É. Hum. Hum. Tá. Mas assim, eu concordo contigo, é aquilo que eu falei, Cleber. Não, tranquilo. É aquilo que eu acho que já comentei com vocês. Em direito, pessoal, não existe o certo e o errado. Nosso curso, ele é interpretativo, é hermenêutico, ok? Então é o seguinte, é a sua interpretação, bacana, tranquilo, eu não vou me atrever a falar que você está errado, não é o meu perfil fazer isso, porque vocês viram aí, a gente já viu aqui. Só que o seguinte, você está tendo uma certa influência, uma tendência para olhar para o resultado. Quando você falar, se acerta, é do mesmo jeito. E é normal quando a gente estuda isso daqui, Cleber. Tirar o resultado, analisar a conduta sem o resultado, é um exercício que leva um pouquinho de tempo, entendeu? Uhum. Isso. Uhum. Isso. E turma, olha só, e aquilo eu volto a falar. Isso faz parte do direito penal. Isso faz parte. Por isso que a gente vê defesas atuantes aí, promotores também, porque cada um é o seu ponto de vista e o direito penal possibilita isso. A questão é, analisando unicamente a conduta, a gente chega nesse raciocínio do doutrinador, Kleber, que quem dirige a 90 em uma via de 80, ele assumiu o risco? Sim, tranquilo, você está certinho. Mas o risco dele, de 10 quilômetros, se apresenta fora do razoável elevar isso a dolo. Esse foi o raciocínio do legislador analisando puramente a conduta, ok? Contrariamente, quem dirige a 160, o dobro, né? O dobro da via, o risco dele
que ele assumiu foi muito maior, mas os dois assumiram riscos. Tá bom? Então é o seguinte, o raciocínio é esse. Equiparar o segundo a dolo não pode. Não se apresenta razoável. Ok? Porque todo mundo que dirige não quer matar. Ok? Só que o seguinte, deixar isso na culpa também ficaria muito barato, Cleber. Porque, olha, ele estava dirigindo o dobro. Qual que foi a saída doutrinária aí? Um instituto chamado, culpa... Não sei se vocês já ouviram falar. Tá certo aqui? Deu branco agora. Consciente. Tem um S aqui? SC. Oi? É assim, né? Deu branco agora. Tá certo, né? Nada a ver. Não dá para ver errado no quadro. Pode escrever. Professor, tem um S depois do N. Então, isso que deu branco aqui, tá? Turma, o que o legislador fez? Não. Então, Renato, se a gente não pode colocar dolo, vamos tentar deixar na culpa, bacana, só que o seguinte, intenção não é a mesma coisa que consciência? Se eu faço uma coisa intencionalmente, eu não tenho consciência do que eu vou fazer, não é isso? Uhum. Esse foi a saída para o legislador, para a doutrina, turma, desculpa. Manteve na culpa? Sim. Pronto. Só que o seguinte, Renato, é uma culpa consciente. Ou seja, é um dolo eventual, porque ele assumiu um risco elevado, mas não, doutrinariamente, não é equiparado a dolo. Porque ainda está na culpa, mas é uma culpa consciente. Ou seja, o risco que eu preferi assumir é tão elevado que eu tinha tinha consciência que eu poderia matar alguém ali. Não havia, ok? Mas por ter vindo aqui da imprudência, que é o elemento da culpa, não sai da culpa. Aí nós temos a culpa consciente. Professor, sim. Eu acho que assim, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que o receio do Kleber também, pelo menos eu fiquei com essa impressão, de que se for culpa, não terá punição, não terá regime fechado, não terá, né, pena. É bem mais brando, né? Mas terá da mesma forma, né? Se morreu alguém, é um agravante, mesmo sendo culposo. Né? Então, sim, às vezes também a gente não vai pensar pela forma de tentar caracterizar dolo, pensando que se fosse culposo, ele ficaria livre, né? Esperaria em liberdade ou situação parecida. Tem consequência também, mesmo sendo culposo. Sim, bom raciocínio, não é que vai ficar impune, né, Renato? E se eu fosse o advogado dele, eu não deixaria o promotor Kleber se motivar de vingança, né? E não ser razoável, né? Só uma pontuação aqui, rapidinho. Só que o que me veio à mente aqui é também uma sensação do quê? De qual que é o precedente que isso vai abrir, no sentido de se você pega um crime onde a pessoa só dirigiu, né, e matou alguém, né, sem a intenção, e você coloca ao lado de uma situação onde uma pessoa muitas vezes teve pelo menos uma pequena exposição, o que vai acontecer? A gente vai ser desproporcional de alguma forma. Ou a gente vai banalizar aquele crime que era mais grave e foi igualado a um menos grave, ou a gente vai ser desproporcional no sentido de considerar aquele menos grave ao lado de um crime, né, onde o cara bebeu e postou racha. Né? Esse é um dolo eventual. Essa consequência é importante também a gente ter cuidado
E a polícia está procurando alguém aqui. Vou desligar meu microfone que o Copper está passando aqui. Não, tá, vixe, é muito boa a nossa discussão aqui. Turma, o Renato falou uma palavra aí, que isso daqui é extremamente importante quando a gente conversa sobre dolo, culpa consciente, o tal do precedente, tá ok? E realmente, Renato, é uma situação, e isso, assim, a culpa sempre cai para o advogado, entendeu? Ah, o advogado, mas não é, mas esse é o jogo. O promotor vai tentar puxar a gravidade. E o advogado, havendo possibilidade, né, ele vai tentar construir um outro cenário. Mas quem possibilita isso é justamente a lei. Né? É justamente a lei. A lei, né, aquilo que a gente conversou. O aspecto positivo que está expresso na lei dá uma margem para subjetividade muito grande, Renato. Né? Então, assim, a questão dos precedentes é justamente isso. Você acha que não tem muito crime que a conduta caracteriza o dolo eventual sendo julgado como culpa consciente? Você acha que não tem isso? Muitos crimes que foram julgados, que está lá, mas enfim. E ao contrário também, que às vezes era culpa consciente e o promotor conseguiu ali levar como dolo eventual. Então, isso faz parte, turma. Olha só, por que eu não quis ser juiz? Eu trabalhei 7 anos dentro de um gabinete, né, assessorando o magistrado. Por conta disso, né? Você julgar uma pessoa, Kleber, tecnicamente não é difícil. Tecnicamente você tem lá a primeira, segunda, terceira fase da dosimetria, pronto e acabou. Pronto e acabou. Majorantes, minorantes, agravantes, atenuantes, bonitinhos, circunstâncias judiciais, artigo 59. Pronto, tecnicamente é o trenzinho. 2 anos, Kleber, que você for juiz, 2 anos você está craque em sentenciar todo mundo no penal. 2 anos. Tá craque. O problema que eu não me identifiquei com a função foi justamente essa, sabe? É porque você decidir a vida, né, de uma forma tão impositiva, Kleber, como você falou que é o Estado, que o juiz representa o Estado ali, tendo uma margem para erro muito grande, eu preferi vim para o lado da advocacia e me identifiquei, porque por mais que a gente tenha margem de erro, claro que tem, mas usando a regra, né? Em caso de dúvida, absolve-se, né? Então, assim, eu exerço a minha função da advocacia, procuro defender os direitos do meu cliente, não defendo as condutas dele de jeito nenhum, ok? Mas faço isso se eu tiver errado, se meu cliente foi absolvido tendo culpa. Claro que a gente fica preocupado com isso, né? É uma questão. Mas, pelo menos do ponto de vista técnico, eu não decidi a vida de alguém negativamente. Enfim, é uma questão de consciência, né? Diferente do juiz. Eu não me identifiquei com a função porque você vai impor, né, como juiz, decidir a vida de alguém com uma margem de erro muito grande. Então, assim, eu preferi errar para beneficiar do que para prejudicar. Estou sendo sincero, aproveitando do nível do debate que nós estamos tendo aqui na nossa aula. E parabéns por isso. Então, assim, é justamente isso. E essa questão aqui da culpa consciente, do dolo, turma, enfim. Só abrindo um parênteses aqui, eu montei meu grupo de estudos, turma, tá? Meu GT, não sei se tem alguém aqui participando, tá bom? Eu mandei aqui nos grupos e lá nós estamos produzindo ciência. O nível do debate lá não é preso aqui na matéria técnica, não, que na graduação a gente tem que dar a matéria, né? Lá o nível do debate é esse daqui que nós estamos conversando. Quem quiser participar, me manda um alô no privado que eu incluo lá, tá? Nós vamos começar a escrever artigos, enfim, estou levando alguns convidados lá, tá ok? O Kleber tá, né, Kleber? Tivemos a palestra, semana que vem eu vou movimentar lá para a gente marcar. Kleber é diferenciado, nós vamos, nada, eu estou tentando, Renato, trazer a abordagem do mestrado, do doutorado para a graduação. Porque, olha só, eu vou ser sincero com vocês, e já para finalizar a nossa aula. Renato, existe um estigma muito grande do aluno da federal, do aluno da particular. Vocês sabem disso, não estou falando nada de novo. Tá? Só que o seguinte, o aluno da federal, ele já tem esse contato com esse nível de debate
no primeiro ano da faculdade. No primeiro ano, ele já estuda Foucault, ele já estuda Montesquieu, tá ok? Ah, professor, e na particular, na FACIP, não, como um todo, nós temos essa tendência. Então, enquanto professor, eu tenho um exercício ético, um exercício de consciência comigo, de não alimentar esse estigma, sabe? De aluno de federal, aluno para particular. É um esforço meu, é uma questão que eu preciso dormir tranquilo, tá ok? Tem meu travesseiro ali, eu preciso repousar a cabeça no meu travesseiro tranquilo, Renato, que eu não estou domesticando isso. Então, o que eu posso fazer? Falar, turma, valendo ponto? Não posso fazer isso, porque está fora da grade da faculdade. O que eu posso fazer é me dispor. Então, a gente teve a palestra lá, né, Renato, né, o Kleber, com o ministro Nefi Cordeiro, que quem promoveu foi a unidade. Né, Kleber? Alguma coisa para graduando, não era nada que estava fora do nível de vocês, uma linguagem acessível, e agora nós vamos trabalhar aquilo ali, entre nós vamos debater aquilo, justamente para isso, Renato, sabe? Falar, olha, eu me formei de particular, e a gente sincero para vocês, o mercado de trabalho não quer saber de onde vocês vieram, não. Estou sendo sincero com vocês. Mercado de trabalho, você vai lá deixar um currículo, eles não vão perguntar, te garanto com toda a palavra, ok? Isso é o esforço de vocês. Então, Renato, é o que eu estou fazendo. Me dispondo, quem quiser participar, o nível dos debates lá, Kleber, vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse daqui, ok? Disso daqui para cima, tá? Lá não tem uma relação de professor e aluno, não. Nós somos companheiros do meio jurídico. Cada um dá a sua contribuição, então, quem quiser vir, tá bom? Turma, vamos fazer um combinado aqui? Sim, Kleber. Poxa, Kleber. Muito bacana. É bem isso mesmo. Parabéns pela colocação. Faz parte. Isso. Mas parabéns, Kleber, pela colocação. É isso mesmo. Cada um tem os seus riscos e quem não tiver disposto a assumir esse risco, é. Não, mas muito bacana, Kleber. Nós vamos continuar esse debate lá no GT, hein? Turma, eu encerro por aqui. Kleber, você pode encerrar a gravação aí? Mas não saiam não, não saiam não.